Olá pessoal, Oficina de Arte Diversa trazendo mais uma incrível experiência para vocês. Hoje com esse trator feito de papelão. Como vocês podem ver, é um brinquedo muito legal. E se você gostou da ideia, desde já deixe seu like, não se esqueça de deixar o seu joinha aí. Se alcançar 150 likes, vou estar ensinando a fazer esta patrola de papelão. Que também é um brinquedo muito legal para as crianças estarem brincando e aprendendo. E então, vamos para o material necessário. Vamos precisar de papelão. Se você tiver uma daquelas caixas que a gente compra de engradado de leite, meia caixa daquela serve. Vamos precisar também de cola, de artesanato, de contato. Se você tiver cola quente, melhor ainda, dá para fazer tudo só com a cola quente. Também vamos precisar também de um palito de churrasco, um canudinho de refrigerante, régua para fazer as medições, canetinha ou uma caneta comum para estar marcando. Vamos precisar também de estilete ou uma tesoura. Lembrando sempre que se você for uma criança, peça ajuda para o adulto para ajudar a cortar os moldes. Vamos precisar também de uma tampinha de leite, só para mesmo fazer a marcação das rodinhas, e uma moedinha de 10 centavos para fazer marcações também. Vamos iniciar. Com um pedaço de papelão em mãos, vamos fazer um retângulo. Um retângulo de 11 centímetros e meio. 11 centímetros e meio por 15 centímetros de comprimento. Eu preciso de pegar outra régua, que aquela ali não vai dar, que ela é menor do que 15 centímetros. 15 de comprimento. É necessário ver todo o passo a passo para você conseguir fazer a patrola. Eu vou mostrar bem direitinho. Eu vi vários vídeos que mostravam trator de papelão, mas nenhum deles ensinava, apenas filmava as pessoas fazendo o trator. Com este vídeo você vai conseguir fazer o seu trator aí na sua casa. Bom, aqui eu vou melhorar aqui a altura da câmera. Aqui eu fiz um retângulo com 11 centímetros e meio de largura por 15 de comprimento. E agora eu vou estar marcando 4 centímetros na parte de cima dele, 4 centímetros, e também 4 centímetros na parte de baixo dele. Assim, dos dois lados. 4 aqui e 4 centímetros em cima. Tendo feito isso, vamos ligar os dois pontos que nós marcamos. Dessa forma. Agora vamos medir também 4 centímetros assim. 4 centímetros aqui e 4 centímetros do lado de cá. Também vamos medir em cima, 4 centímetros em cima, 4 aqui e 4 centímetros aqui. Dessa forma, de maneira que fique daqui, aqui 4 centímetros e daqui, aqui 4 centímetros. Vamos ligar a parte de cima com a de baixo. E vai ficar dessa forma, como se fosse uma espécie de jogo da velha. Com um cartão daqueles de visita que muitas pessoas nos dão na rua, eu fiz um quadrado de 3 centímetros por 3 centímetros. E aqui nós vamos estar riscando nesta parte aqui de dentro, com a distância de mais ou menos 1 centímetro aqui da borda. Vamos contornar todo o quadrado. E vai ficar assim. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado.
esse é apenas um detalhe do motor do nosso caminhão. Você pode fazer no local, na localidade que você quiser aqui dentro, mais para frente, mais para trás, no meio. Eu prefiro medir 1 centímetro aqui dos dois lados e fazer na mesma posição. Tendo feito isso, aqui já está o modelo que vai ficar no nosso caminhão. Nós vamos praticamente descartar essas partes, mas vamos utilizá-la no final. Não joguem fora. Apenas momentaneamente vamos descartá-la. Vamos cortar aqui cerca de meio centímetro assim, dessa forma. Vamos dividir ao meio. Isso daqui vai ser mais um detalhe do nosso caminhão. E vamos dividir ao meio novamente. E novamente. Vamos ficar com 4 partes. Agora, eu vou recortar esta parte de dentro, descartando essa parte de cima. E ele vai ficar assim, como esse quadradinho. Vamos recortar em 4 partes, aqui. Aqui nós vamos cortar em 4 partes. Eu estou tentando agilizar o máximo possível para o vídeo não ficar tão extenso. Aqui nós temos 4 partes de quadradinhos, que são justamente esses 4 pedacinhos aqui de dentro. Bom, agora nós vamos recortar esta parte de dentro. Veja, neste formato. Nós vamos descartar esta parte, como eu já havia falado. Essas partes de dentro nós vamos guardar. Todas as partes, na verdade, nós vamos guardá-las. Bom, aqui após ter destacado tudo, eu fiz uma leve dobra bem em cima das riscas, assim. Lembrando sempre que eu apoio por trás e firmo com a régua para fazer as riscas. E aqui nós vamos dobrá-lo dessa forma, mas depois. Por enquanto nós ainda temos que fazer os detalhes. Lembra desses quadradinhos que nós descartamos? Pois é, nós vamos usá-lo agora. Mas é claro que você não vai riscar o seu, né? Nós vamos colá-lo aqui, dessa forma, mas para que ele tenha um melhor encaixe, nós vamos cortar uma borda de meio centímetro dos dois lados, dos dois quadradinhos. Ainda vai sobrar 2. Vamos colocá-lo aqui e colar. Vamos colocar aqui e colar. Eu vou colar e mostro para vocês. Bem, aqui eu já colei, veja como ficou. Esse é apenas um detalhe do motor do nosso caminhão para ficar mais legal. Agora vamos pegar aqueles pedacinhos que nós havíamos recortado. Vamos passar cola nele. E vamos colocar aqui, ó. Desta forma, ó. Aqui do lado de dentro vamos colocar um. Vamos colocar outro. E vai ficar assim, ó. Veja. Vamos fazer do outro lado também da mesma forma. Lembramos também que dessas laterais que nós destacamos, sobraram ainda mais 2 quadradinhos como este. Deste quadradinho, eu fiz e recortei um quadradinho menor, ou melhor, um retângulo de 3 centímetros por 3,5 centímetros, que vai ser o detalhe da frente do nosso caminhão. E com este retângulo, o que eu vou fazer? Utilizando a régua, é claro, você pode fazer com bastante capricho. Vou fazer como se fosse um gradeado aqui na frente. Desta forma, vocês vão observando. Como se fosse 2 cavas no nosso quadradinho, assim, ó, desta forma. Vamos ligar. Como se fosse 2 palitinhos. Assim, vou recortar e mostro para vocês. Bom, pessoal, após ter recortado, ficou assim. E agora aqui, ó, pegando nosso molde, na parte que ficou mais ou menos da frente, nós vamos colar aqui, ó. Bem no meiozinho, ó. E aí o que nós vamos fazer? Agora é só dobrar tudo. Assim, ó, neste formato. E já vai virar a parte da frente do nosso trator. Após ter colado, ele vai ficar assim, ó. Neste formato, ó. Vou reservar essa parte e vamos fazer o chãozinho do trator. Bom, pessoal, para o chão eu recortei um retângulo de 11,5 centímetros de comprimento por 3,5 de largura. E aqui, ó, nós vamos pegar a frente do nosso trator e vamos colar aqui, ó, dessa forma. Tendo feito isso, nós vamos partir para o banquinho de trás. Para o banquinho, nós vamos
fazer um retângulo de 9,5 cm, 9,5 por 4 de largura. 9,5 por 4 de largura. Vamos dividir 3 centímetros em cada extremidade. 3 aqui e 3 centímetros do lado de cá. Da mesma forma embaixo. 3 centímetros aqui e 3 centímetros do lado de cá. Vamos fazer a ligação do de cima com o de baixo. Eu estou só confirmando se a medida ficou correta. Está assim correta. Tendo feito a ligação do de cima com o de baixo, vai ficar assim. Nós vamos medir 1,5 centímetro aqui na lateral, 1,5 aqui e 1,5 centímetro na outra lateral. E vamos fazer a marcação. Vamos ligar este 1,5 centímetro que nós marcamos até o meio, dessa forma. Da mesma forma do outro lado, assim. E agora é só recortar. Eu já tenho um recortado para mostrar. Bom, aqui está o recortado, como estava. Nós vamos descartar essas orelhinhas. Com o auxílio da régua, nós vamos frisar aqui em cima, assim, e vamos dobrar. Após ter dobrado, ele vai ficar um banquinho, vai ficar nesse formato. E o que eu fiz? Cortei um quadradinho de 3 centímetros por 3 centímetros. Vou passar cola ao redor dele, apenas de 3 lados, e vou colar aqui, dessa forma, com mais ou menos meio centímetro abaixo desta parte aqui, ó, deste rebaixo. Após ter colado, ele vai ficar assim, ó, como vocês podem observar. Aqui está um pouco diferente, que era de outro papelão, que um dos lados tinha desenho. Bom, agora vamos pegar aí o nosso pedaço do trator que já estava pronto. E agora vamos colar. É bem simples. Eu estou tentando agilizar o máximo o vídeo, porque pelo fato de ser algo meio dificultoso, o vídeo fica bem extenso. E muitas pessoas, ou seja, melhor, a maioria não gosta de vídeos extensos. Mas para poder ensinar tem que ser isso. E olha como ficou. Vamos reservar agora. Vamos fazer o teto do nosso trator neste momento. Bom, eu recortei um quadradinho de 4 centímetros por 5. Daquelas partes que nós destacamos no começo, ainda havia sobrado uma. Nós vamos fazer pequenas tirinhas de cerca de meio centímetro. 1, 2, 3, 4 tirinhas. Aqui estão as nossas tirinhas, com o tetinho aqui. O que nós vamos fazer? Vamos grudar essas tirinhas, uma aqui, veja, uma aqui, a outra do lado de lá, uma aqui e uma aqui, todas na mesma altura. Eu vou grudar e volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui eu já colei. Olha, para vocês verem como ficou. Tentei colar mais ou menos todos da mesma altura, dessa forma. E antes de colocar o tetinho, que vai aqui em cima do teto, dessa forma, eu vou colocar o volante. Como eu fiz o volante? Eu peguei um quadradinho, medi cerca de 1,5 centímetro por 1,5. E o que eu vou fazer com esse quadradinho de 1,5 por 1,5? Vou cortar ele em diagonal assim, ó. Ficamos com duas partes iguais. Vamos colá-las nessa forma assim, ó. E reservar. Em um quadradinho ou um pedacinho de papelão, com a moedinha de 10 centavos, vamos riscar ao redor, fazer uma marcação ao redor para ser o volantinho do nosso trator. Dessa forma, vamos recortar
desta forma. Após você ter recortado, vamos pegar aquele pedacinho que nós acabamos de recortar e vamos colá-lo nesta forma, ó, desse jeito assim, ó. Após ter colado, ele vai ficar assim, ó, que vai ser o volante do nosso tratorzinho. E aí nós vamos colar ele aqui, ó, na parte mais para a esquerda. Eu vou colar e volto para mostrar. Bom, pessoal, após ter colado aí o volante do nosso tratorzinho, vou dar um pingo de cola aqui em cima de cada um desses esteiozinhos aqui do teto. E agora é só colar aí o nosso quadradinho que nós já tínhamos recortado. Tentamos colar ele aí no modo que fique bem certinho, assim, ó. E vamos reservar essa parte, vamos para as rodinhas agora. Bom, nas rodas traseiras eu vou colocar uma madeira aqui para poder estar riscando e cortando. Eu vou utilizar um pedaço de papelão, vou riscar desse lado de cá que eu já havia riscado o outro para mostrar para vocês. Necessitamos de uma roda de cerca de 6 centímetros de diâmetro. Eu aqui fiz esse compasso com palete picolé, você pode fazer com um pedaço de papelão de qualquer maneira. Eu tenho até o vídeo ensinando no canal, depois se vocês quiserem pode dar uma olhada. Aqui eu marquei buracos de 1 em 1 centímetro. Nós vamos colocar a caneta nesse 0 e o no 3 aqui para fazer um círculo de 6 centímetros de diâmetro. Dessa forma aqui, ó, para ser a roda traseira do nosso trator. E pronto. E é simplesmente isso aqui. Nós vamos precisar de 6 rodas como essa para poder fazer o nosso trator. Aqui, após você ter recortado, aqui eu já recortei algumas rodas. O que você vai fazer? Novamente, em 2 dessas rodas, você vai colocar uma tampa de caixa de leite e riscar mais ou menos no meiozinho, para poder recortar. Tendo feito isso, você vai pegar a moedinha de 10 centavos e vai riscar também. Dessa forma. Aqui, após ter recortado 4 rodinhas como essa, a número 5 e a 6 você vai recortar neste formato, veja. E vai destacar a parte de dentro, recortando. Para quê? Isso vai ser a calota da nossa roda. Aqui, com esse pedaço que sobrou, nós vamos recortar essa partinha de dentro. Que essa vai ser a contracalota da parte do meio. E vamos reservá-la. Veja, aqui está o redondinho. Vamos guardar todas essas partes. Agora, para continuar na nossa rodinha, eu recortei um retângulo bem comprido, de 20 centímetros de comprimento, de entre 19,5 a 20 centímetros, por 2 centímetros de largura. É importante que você corte a fibra do papelão nessa forma aqui, ó, para que ela possa dobrar melhor. Vamos quebrar a fibra dele assim, ó, amassando ele todinho, assim, para ele ficar bem molinho. Aqui agora, com uma das rodinhas, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um palito de churrasco, fazer um furo no meio, antecipadamente, dessa forma, em 2 delas no caso, né? Ou melhor, nas 4, se você estiver fazendo, em 4 delas, nas que nós não recortamos como calota. Vamos passar cola ao redor dela. Passar cola ao redor dela toda. Após ter passado a cola, nós vamos colocar aqui, ó, e vamos estar colando ao redor da nossa rodinha totalmente nesse formato. Vamos segurar bem, vamos colocar a outra rodinha por dentro e colá-la também nesse formato. Para que fique melhor seguro, você pode estar utilizando um daqueles elásticos, conhecido também como liga, para que ele possa segurar aí a sua rodinha, ó, nesse formato. Você pode ser mais caprichoso
Aqui o que nós vamos fazer? Vamos pegar o palito de churrasco, vamos atravessá-lo nas duas rodinhas que nós já havíamos furado, dessa forma. Após ter atravessado, nós vamos pegar a nossa calota, vamos colar aqui. Após ter feito isso, nós vamos pegar aquela rodinha que nós colamos e colar em cima do pininho do papelão, para não mostrar, ou da pontinha do palito de churrasco, para não mostrar. E aí ele vai ficar assim, nesse formato. Eu já tenho aqui pronta para mostrar para vocês. Veja, vai ficar neste formato, após ter colado ela totalmente, dos dois lados. O tamanho desse palito de churrasco que eu passei aqui no meio e já recortei é de 10 centímetros exatos. Após ter feito isso, você logicamente vai fazer a outra rodinha, né? Como essa, da mesma forma. Vamos recortar um pedaço do canudinho de 5 centímetros, passar por dentro aqui do nosso palito de churrasco e vamos estar colocando aí, ó, na nossa rodinha. Vamos colar, você pode dar um pinguinho de cola de lá e um de cá para ficar tudo ajeitadinho. E vamos colar aqui, ó, com cerca de distância de 1,5 cm da ponta, bem aqui no nosso tratorzinho. Eu vou colar e volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui como vocês podem ver, eu já colei. Eu tentei colocar mais ou menos no meio o pedacinho do canudinho. E aqui, ó, já está no jeito. Vamos fazer as rodas da frente agora. Em um pedaço de papelão, nós vamos colocar a tampinha de leite e contorná-la apenas. Vai ser a rodinha da frente. Após ter feito isso, vamos recortar 8 rodinhas, como esta. Em duas dessas rodinhas, nós vamos fazer aquele esquema com a moeda de 10 centavos, que é para ser a calota da nossa rodinha. E vai ficar desta forma. Após ter recortado, vamos ter essa rodinha. Recortamos a parte de dentro da moedinha e pronto. Então, o que nós vamos fazer? Com esta rodinha, nós vamos colar a calota por cima e ela vai ficar neste formato. Vamos reservá-la. Nas outras duas rodinhas, nós vamos furar bem no meio, usando o nosso palito de churrasco. Como nós vamos descobrir o meio? Lembra-se que a rodinha, a tampinha de leite, ela tem uma marcaçãozinha bem no meio. Veja, ela tem uma marcação, ó, bem no meiozinho dela. O que eu fiz? Eu apenas furei esse meiozinho, coloquei ela aqui, ó, equiparada aqui, e furei com o palito de churrasco. E aí, com as nossas duas rodinhas furadas, nós vamos colá-la, duas furadas, vamos passar o pedaço do nosso palito de churrasco de um lado para o outro. Após ter feito isso, aí então nós vamos colar as outras duas rodinhas, para não ficar aquele buraco feio do palito aqui, ó. E aí ela vai ficar assim. Eu já tenho uma pronta aqui para mostrar para vocês. Olha, ela vai ficar neste formato. O tamanho do palito de churrasco que eu coloquei na rodinha é de 6 centímetros. Tendo feito outra rodinha como essa, nós vamos encaixar aqui, ó. Mas ainda falta colocar o canudinho no meio e ela vai ficar assim. Vamos cortar um pedaço de canudo. O pedacinho do canudo que nós precisamos de cortar é com cerca de 5 centímetros. 5 centímetros. Vamos desconectar aqui. Colocar o nosso canudinho aí no meio. Colocar novamente a rodinha. E aí, ó, já está aí a nossa rodinha do nosso trator. Mas ela não vai diretamente aqui não. Nós temos que fazer um eixo para colocar ela. Para fazer o eixo, é necessário um pedacinho de papelão assim. Vamos fazer 4,5 cm de comprimento por 4 de largura.
Após ter feito isso, nós vamos dividir ao meio, no sentido de 4 centímetros. Vamos colocar 2 para cada lado, fazendo essa medição. Assim. E agora vamos dividir ao meio a nossa peça, ou seja, o nosso retângulo. Dessa forma. Tendo feito isso, em cima dessa linha, vamos marcar 1 centímetro para cada lado. Assim. Vamos marcar 1 centímetro de profundidade. Assim. E agora nós vamos ligar as nossas marcações. Assim. Vamos fazer da mesma forma do outro lado. Vamos marcar 1 centímetro de profundidade por 1 centímetro na parte lateral, assim. Vamos marcar novamente. E agora vamos recortar. Após ter recortado, nós vamos recortar também aquelas orelhinhas que nós marcamos para dentro. Dessa forma. O outro lado. Com auxílio da régua, nós vamos forçar o meio, assim, e vamos dobrar. Vamos amassar bem. Segure e amasse devagar para não rasgar o papelão. Pode amassar ele bem assim, ó. E aqui agora nós vamos, após ter feito isso e ter se transformado nessa peça, nós vamos colocar aqui, ó. E vamos colar aqui, ó. Mas ainda falta uma pequena pecinha para ajudar no nosso eixo. Eu recortei aqui um quadradinho de 2,5 centímetros por 2 centímetros de largura. Vamos dobrá-lo ao meio no sentido dos 2,5 centímetros. Assim, neste formato. E ele vai ficar um L, assim. E agora o que nós vamos fazer? Vamos colar este quadradinho aqui, no nosso eixo. Vamos colar assim. Vamos fazer duas colagens, assim e assim. Aqui na nossa rodinha. Vamos colar na nossa rodinha e aqui. Eu vou colar e volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, após ter colado, olha como ficou. Ficou neste formato. Agora é só colar aqui na parte da frente do nosso caminhão, ou melhor, do nosso trator. Eu vou usar a cola de contato para colar rapidamente. Vou passar aqui. Ele é realmente para ficar móvel, para servir como se fosse uma espécie de amortecedor do nosso trator. Aqui você vai medir cerca de 1,5 centímetro da ponta até onde nós vamos fazer a colagem. Faça o possível para colar no meio. Tente colar bem reto. Aguardamos aqui os 30 segundos da colagem. E aí, ó, ele vai ficar assim, ó. Já está quase pronto. Agora vamos passar. Falta ainda duas partes: o rabicho, o paralama da roda e o escapamento aqui. Vamos fazer primeiro o paralama. Vou tirar essa tábua daqui para ficar a superfície mais clara, para vocês verem melhor. Aqui num pedaço de papelão, é bem simples, vamos fazer um retângulo com 8 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. 8 centímetros de comprimento por 5 de largura. Após ter feito aí o nosso retângulo, nós vamos estar fazendo a seguinte medida. Vamos medir 2 centímetros de cada lado. Aqui, ó, 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui. Tendo feito essa medição, vamos aprofundar 3 centímetros para dentro. Assim. 3 de cá e 3 centímetros de cá. Tendo feito isso, vamos ligar as duas margens. Agora, vamos arredondar as laterais, assim e assim. E vamos recortar. Eu vou recortar e volto para mostrar.
Bom, aqui eu recortei o básico, né, que era o quadrado. Vou recortar a parte de dentro. Lembrando sempre que é preferível que fique mais apertada essa parte aqui do que folgada. Vamos arredondar as pontas, como eu já havia dito. E agora vamos quebrar a fibra do papel. Nesse sentido aqui, ó. Amasse bem. Não tente dobrar. Amasse primeiro assim. E para depois você dobrar. Para que ele consiga virar nesse sentido aqui, ó. Independente de como estiver a fibra do papelão, você vai conseguir dobrá-la se você amassar. Trazendo aqui no nosso trator, agora nós vamos encaixar aqui, ó. Eu vou estar colando para vocês verem. Bom, pessoal, vou tentar colar aqui para vocês verem. Coloquei a cola instantânea aqui. Vou ver se ele consegue ficar no local aqui, na frente da câmera mesmo. Tem que esperar alguns segundos para que a cola faça efeito. Ah, pronto, ó. Já ficou já. Agora nós vamos passar para o rabichinho, que é o engate do trator e também para o escapamento. Para fazer o engate, aqui ó, eu apenas recortei um pedaço, uma tira de papelão de cerca de 5 centímetros por 2 centímetros de largura. Vamos aí arredondar as pontas, assim mais ou menos nessa forma. E também recortei um quadradinho de cerca de 2 centímetros por 2,5. Veja, aqui está. Você vai dobrar este quadradinho ao meio. Pode ser até mesmo de 2 por 2. Vamos recortar os cantos dele assim, ó. Veja a forma que ele ficou. Vou tirar o trator para melhor visão. Agora, você, com ele dobrado ao meio, você vai colar ele aqui, ó. Dessa forma. Após ter colado ele, ele vai ficar assim. Agora nós vamos apenas colá-lo aqui, ó, no nosso trator. Eu vou colar para vocês verem. Aqui, ó, bem juntinho à roda. Tenta colocar o máximo no meiozinho possível. Espera um pouquinho, ó. E pronto, aí, ó, já ficou. Que aqui é aquele famoso engate do trator. E agora falta só o escapamento. Bom, pessoal, para o escapamento eu recortei um retângulo de 4 centímetros de largura por 5 centímetros de comprimento. Vamos dobrá-lo no sentido dos 5 centímetros, quebrando a fibra do papel assim, ó. E aí nós vamos dobrá-lo o máximo que puder, como se fosse um canudinho. Dessa forma. Vamos dobrar a pontinha dele para trás, a pontinha de cima nesse formato. Vamos colá-lo e ele vai ficar assim, ó. Agora é só colar na parte da frente do nosso trator. Aqui com a cola de contato, eu vou estar colando no lado contrário ao que colamos o volante. Esperar alguns segundos. E tá aí. Bom, pessoal, e aqui nós finalizamos o nosso trator. Quem gostou, por favor, não se esqueça de deixar o like para ajudar a promover o canal. E é o que eu falei. Se alcançar 150 likes, nós vamos estar ensinando a fazer a patrola, para você ter o joguinho completo aí, ó. E se sair bem os vídeos, nós vamos trazer mais e mais experiências de papelão, assim, ó, de fazenda e vários outros interesses também. Obrigado e até a próxima. Oficina de Artes agradece a sua visualização.